Senhor, irmãos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade às aulas da Escola Bíblica Online, no tema que nós vemos falando sobre identidade. O pastor Mateus anteriormente já falou sobre filiação, como que a gente se relaciona. Ele deu algumas indicações, né, de algumas distorções que já acontecem na relação paternal. Ele falou também sobre paternidade. E o que eu queria hoje trazer sobre esse tema é falar um pouco sobre os atributos de Deus. À medida que um filho se relaciona com o pai, no decorrer da sua vida, ele vai se relacionando com esse pai e a cada dia ele vai conhecendo mais esse pai. E muitas vezes nós conhecemos Deus pelos atributos, nós sabemos quem Ele é, mas esses atributos eles ficam muito, às vezes, no campo teórico. Eles não se tornam práticos, eles não se tornam tão vivos, não se tornam tão evidentes no nosso cotidiano. Por exemplo, nós conhecemos desde pequeno, nós cantamos, quem já é crente desde pequeno sabe que cantou na escola dominical, né, na sua sala do departamento infantil, aquela música que Deus é amor, que assim a Bíblia nos diz. E a gente vai lá em 1 João 4,8, que vai falar que Deus é amor, e quando a gente vê isso, nós desde criança viemos aprendendo. Quando entramos na igreja, sabemos que Deus é a expressão do amor, que Ele é amor, e isso fica muito claro, né? A gente aprende isso aí. Mas em algumas situações, muita gente tem dificuldade de ver o amor de Deus. Muita gente, quando é confrontado, muita gente, quando é colocado em situações como que a gente está vivendo agora de crise, aonde está esse amor? Como é que esse amor está se manifestando? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre esses atributos e eu vou ficar muito em cima apenas de 5 atributos. Eu vou falar sobre o amor, eu vou falar sobre a justiça, vou falar sobre a imutabilidade, vou falar sobre a bondade e vamos fechar aqui falando sobre a soberania. Esses 5 atributos, eles caminham muito junto, até porque isso fica muito mais evidente no ser humano. Todos os atributos de Deus caminham juntos. Mas eu estou dizendo assim, para o ser humano, esses 5, eles ficam muito evidentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E principalmente, eles vão fazer toda a diferença quando são bem entendidos, quando são bem aplicados na nossa relação com Deus. A gente começa a entender que a nossa relação de filho com o pai, ela está bem fincada, bem alicerçada nesses 5 atributos. Então, para a gente entender um pouquinho, vamos começar a falar. Vou colocar aqui sobre os atributos. E eu vou começar a falar sobre o primeiro atributo, a imutabilidade. Em Tiago 1,17, nós sabemos que lá diz que Deus não muda como sombra inconstante. E a gente sabe que Deus não muda, ou seja, Deus não tem variação de humor, Deus hoje não acorda de mau humor como ser humano, Deus hoje ele não está mudando de ideia, ele não está mudando de opinião, um momento ele é a favor de um e é contra um outro. Não, Deus não age dessa maneira. Deus ele é imutável, Deus ele é, por isso que ele é o grande eu sou. Ele não trabalha no conceito de mudança, de variações, igual o ser humano trabalha. Então aqui existe uma grande chave que a gente começa a entender que quando a gente fala que Deus ele é imutável, ele ama e ele ama sempre. Ele é bom sempre. Então se ele é justo sempre. Então ele não tem um conceito de variação. Ele é muito bom ou ele é pouco bom. Ele não é muito amoroso ou é pouco amoroso. Então esse conceito, quando a gente começa a entender que Deus ele é completo em si. Então, ou seja, ele é imutável, ele não tem como ser alternado, ele não tem como ser variado. Esse conceito, para a gente entender isso num conceito amplo da mentalidade humana, a gente trabalha com um ser humano que ele tem variações de humor. Uma hora o ser humano está feliz, uma hora o ser humano está triste, uma hora o ser humano está muito alegre, uma hora ele está pouco alegre, uma hora ele está expressando muito amor para alguém, para outros em compensação ele está expressando pouco amor. Né? Tem pessoas que você tem mais facilidade para amar, tem pessoas que você tem menos facilidade para amar, tem outros que você tem prazer em estar perto, mas tem outros que você não tem tanto prazer assim. Ou seja, esse conceito variável na nossa mente, ele tem essa certa dificuldade e o que acontece? Ele vai gerar em nós esse conceito, ele vai ter essa dificuldade de entender a imutabilidade de Deus. Então assim, quando a gente consegue entender que Deus não muda em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma, em crise nenhuma, desde o início da formação do mundo, desde o início
de todas as eras que você possa imaginar. Ou seja, Deus não varia em hora nenhuma, em tempo nenhum. Deus é e ponto final. Esse conceito precisa estar bem definido, bem alinhado na nossa mente. Quando a gente entende que Deus não sofre variações, Ele consegue estabelecer uma linha constante e Ele é sempre top, Ele é sempre completo. O segundo conceito que eu queria falar com você é sobre a justiça. Deus é justo. Deus é justo o tempo todo. Deus não é muito justo ou pouco justo. Vamos lá, para o segundo momento, nós vamos falar no segundo atributo aqui, falar sobre justiça. Deus é justo, Ele é justo o tempo todo. Ele não varia também, assim como o conceito ligado à imutabilidade, Deus não é mais justo, ou menos justo. Deus é justo, ponto final. E Ele é justo na sua completude, Ele é justo sempre por completo. Ele é o conceito de justiça. E a justiça de Deus não é a justiça do homem. O nosso conceito de justiça, ele não se equipara ao conceito de justiça de Deus. O conceito de justiça de Deus, ele é sempre superior ao conceito de justiça do homem. Nós, quando imaginamos algumas coisas, algumas tragédias, algumas situações como nós vivemos agora, essa crise, a gente fica procurando justiça nisso. Aonde está a justiça? Aonde está a justiça do mundo nisso? Aonde está a justiça da nossa família? Aonde está a justiça entre irmãos? Deus é justo. Ele não é menos justo ou ele é mais justo? Ele é justo e ponto. E a justiça de Deus, ela excede a justiça do homem. O nosso conceito de justiça é um. O conceito de justiça de Deus é completo. Nós conseguimos ser justos em formas, às vezes, circunstanciais, de acordo com o momento, de acordo com, às vezes, até com a pessoa que nós estamos mais próximos. Muitos pais são justos com seus filhos de uma maneira, quando não prejudicam tanto seus filhos. Ou seja, esse conceito de justiça já está sendo deturpado. Mas Deus não age dessa maneira. Deus é justo. Ele é justo em todo o tempo. Ele é justo em toda forma, em todo momento. Qualquer espécie de circunstância que você esteja vivendo, você esteja sabendo que ali tem a justiça. Deus está justo. Deus é justo naquele momento. E a gente precisa entender, por exemplo, um tempo como esse de crise, um tempo como esse de dificuldade. Será que é fácil entender aonde está a justiça? Eu não estou dizendo aqui que é vontade de Deus a tragédia, é vontade de Deus a crise. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que Deus é justo em todo o tempo. Independente do que esteja acontecendo ao seu redor e ao meu redor, Deus é justo. Esse é o segundo conceito que nós precisamos entender. Nós vamos para o terceiro conceito, o terceiro atributo que nós vamos falar. É o conceito de soberania. É um outro conceito que a gente tem muita dificuldade de entender. Num conceito de soberania, ele traz muito ao nosso entendimento quando a gente fala que Deus é soberano. Ou seja, a gente tem um conceito que ele pode todas as coisas. A gente liga a esse conceito também muito à onipotência, né? Que a gente sabe que Deus pode todas as coisas, mas o conceito de soberania é saber que as coisas estão fluindo de acordo com a vontade dele. Mas isso também se torna perigoso como diante da mesma situação, num momento adverso da sua vida. Como que Deus, né, quando a gente começa a achar que Deus está em todas as coisas e quer todas as coisas, a gente começa a entender que essa soberania, ele está sendo diretamente influenciador sobre a minha adversidade, sobre a minha causa, sobre a minha situação difícil, sobre uma crise como essa. E como é que esse Deus, que é soberano, aí entra o perigo. Permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. Como que esse Deus que é soberano, quando a gente fala em Filipenses 2,13, no conceito de soberania de Deus, você pode ler e abrir a sua Bíblia, em Filipenses 2,13, que vai falar que ele efetua tanto querer quanto realizar. Né? E aí ele vai falar segundo a sua boa vontade. Mas quando a gente entende que esse conceito de soberania de Deus, por ele ser soberano, não quer dizer que ele está permitindo todas as coisas. Porque esse conceito de soberania, ele age junto com a justiça e ele também age junto com a imutabilidade. Aqui, quando a gente começa a entender, eu queria bater um pouquinho nesses dois conceitos aqui contigo.
nesses dois conceitos sobre justiça e soberania. Deus, ele não é injusto em tempo nenhum, nós sabemos disso. Mas não é porque ele é justo que ele tem que permitir todas as coisas ou que ele tem que proibir e impedir todas as coisas. Muitas vezes nós vemos pessoas passando por determinadas dificuldades. E aí a pessoa, quantas escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio aqui, a soberania e a justiça, ela não passa por cima do seu livre-arbítrio. Deus permitiu o homem escolhê-lo. Deus permitiu o homem se voltar para ele. Deus permitiu o homem fazer as suas escolhas. E aqui a gente começa a ter problema, porque quando o inimigo tenta nos atacar, ele tenta sempre deturpar esse conceito. Desde a queda, se você ler lá em Gênesis, na queda você já vai ver que a primeira coisa que a serpente começou a colocar em dúvida foi o conceito de Deus, foi o caráter de Deus, em função daquilo que ele realmente era. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando uma adversidade, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer conosco é: por que isso? E nós começamos a duvidar e começamos a ter nosso coração colocado em xeque. E queremos encontrar a justiça de Deus, queremos encontrar a soberania de Deus. E por que, por ele ser soberano, ele permitiu uma tragédia? Eu já passei por várias situações na minha vida onde eu ficava buscando por que Deus aconteceu isso. E por que, e para que aconteceu isso? E eu não entendia. E depois de alguns anos, depois de um longo tempo, é que ele foi se revelando e mostrando a razão daquilo existir. Por que aquilo estava existindo naquele tempo. Mas eu não posso duvidar e colocar em xeque a soberania de Deus. E achando que ele poderia ter intervido nessa causa e poderia ter mudado a sua diversidade. Eu não sei porquê, mas às vezes nós temos essa característica como ser humano, de colocar, de buscar essa soberania e achar que ele tinha que mudar tudo ao nosso favor, que ele tinha que colocar tudo, arrumar como se fosse arrumar a casa ao nosso favor. E não é isso. A soberania não é para isso. A soberania quer dizer que ele é o Todo-Poderoso. A soberania quer dizer que ele está acima de tudo. A soberania, ela vem para isso. Mas não quer dizer que ele pode ser injusto e tomar as dores de alguém, ir a favor de alguém, meramente porque ele é soberano. Porque se ele age dessa maneira, ele está agindo em partidarismo. E se ele está agindo em partidarismo, ele não está agindo em justiça. E muitas vezes nós queremos sair a favor dos nossos filhos, nós queremos sair a favor dos nossos parentes, nós queremos sair a favor dos nossos amigos, e nós queremos, se nós tivéssemos em mãos um conceito em nós como soberania, nós agimos sob injustiça. E esse conceito ele está bem atrelado um ao outro. Nós precisamos ter bem esse conceito, sabendo que Deus ele é sempre justo. Então, se eu tenho certeza que Deus é sempre justo, eu sei que dentro da justiça dele, em todas as coisas, ele vai intervir ao meu favor. No conceito de justiça. Não no conceito de ser favorável, mas ele vai intervir no conceito de justiça sempre ao meu favor. Para a gente continuar o quarto tópico, eu queria falar sobre a bondade. A bondade de Deus, ela está lá em Salmo 86, 5. O salmista diz que ele é bondoso e perdoador. Quando a gente fala de bondade, eu quero voltar a falar com você. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Em qualquer circunstância. Ele não muda. Ou seja, ele é bom. Deus, a bondade dele, ela excede qualquer forma de eu pensar em bondade. Deus é bom em todo o tempo. Quando o salmista fala que ele é bom e perdoador, essa bondade, ele está sempre fazendo algo de bom. Ele está sempre, eu costumo dizer que Deus extrai das piores tragédias, das piores adversidades que eu já enfrentei. Eu posso dizer para você, Deus sempre extraiu o melhor. Por mais que o inimigo tentasse lançar ciladas, tentasse me levar em situações difíceis, eu posso dizer para você, sim, eu sempre vi Deus mudando a circunstância, Deus mudando a história, Deus extraindo algo, mesmo que eu tivesse que passar por tantas dificuldades, tanta prova, tantas situações que aparentemente para mim, eu ficava olhando e falando, Deus, onde está essa bondade? Onde é que está o que eu posso extrair disso? E eu olhava para a circunstância, eu olhava para aquela situação, eu olhava para a adversidade e eu não conseguia ver. E depois ele começava a ir se revelando mais uma vez e mostrando aonde estava a bondade dele, que aquilo, porque a vontade de Deus ele é boa,
ela é perfeita e é agradável. E quando a gente vai pegar sobre esse texto, muitas vezes a gente não entende o agradável. A gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é perfeito, mas aonde é que está essa vontade agradável de Deus? Aonde está em meio a uma luta, aonde está em meio a uma situação adversa, uma coisa agradável, que para nós vai fugir do nosso conforto, né? Um momento como esse de crise está completamente desconfortável. Para alguns está até confortável demais, está sendo um tempo de descanso, para quem trabalhava demais. Mas para quem já tem uma vida rotineira, de trabalho, casa, estudo, né? A gente tinha uma vida tranquila. Muitos tinham uma vida já organizada. E de repente vem essa crise e desorganiza tudo. Ou seja, nós temos que passar por um período de reorganização. Isso não é confortável. E para muita gente isso não é agradável. Ter que mudar o seu conforto, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir. Então a gente começa a entender assim, mas será que essa crise, a gente vai ver essa crise como algo que? Como algo muito ruim. Então assim, e Deus pega uma situação como essa, e eu tenho certeza que Ele vai extrair o melhor, Ele vai extrair a melhor parte de mim e de você, para se extrair dessa crise e fazer com que a gente venha se desenvolver, ser aperfeiçoado. Quantas vezes, numa situação onde a gente olha para um filho, né, ensinando a andar de bicicleta, você olha, coloca esse filho para andar de bicicleta, chega um momento que você tem que tirar a rodinha. Essa criança andava com rodinhas, e de repente chega um momento de tirar a rodinha. E, às vezes, acidentalmente, tem um caso de acidente, de bater na parede, de se arranhar, de cair, levar um tombo, e essa criança pode se machucar. E como que essa criança vai interpretar no pai ou na mãe uma coisa boa, uma coisa agradável de ter que tentar andar de bicicleta sem rodinha? Como é que a gente vai entender isso? Mas é o próprio benefício, porque uma criança andando com uma bicicleta de rodinha, ela vai ficar limitada. E a bicicleta, ela foi feita com 2 rodas. Então ela precisa andar com 2 rodas apenas, e não com aquelas 2 rodinhas de apoio. E aí, essa criança, em primeira mão, ela olha para aquela insegurança da falta da rodinha e ela vai interpretar aquilo que não é bom. Ela vai interpretar que aquilo ali não é agradável para ela. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que nem tudo que aparentemente está acontecendo ao nosso redor está fora do contexto da bondade. Deus muitas vezes usa determinadas situações que se tornam um pouco embaraçosas para nós. Muitas vezes, pessoas, durante vários personagens bíblicos, nós sabemos que enfrentaram tantas dificuldades, mas sabemos que ali Deus continuou bom o tempo todo. Que Deus ali, Ele continuou na bondade dele o tempo todo. Como entender isso? Como entender a morte de Cristo como sendo algo bom, mas algo bom para a humanidade, algo dentro do conceito de justiça de Deus, algo dentro da soberania de Deus, algo dentro da imutabilidade de Deus. Como que eu vou entender isso? Para fechar o 5º conceito, ligado à bondade, a gente tem o amor. Deus nos ama o tempo todo. Em 1 João 4,8, nós aprendemos que Deus é bom, que Deus é amor, perdão. Nós aprendemos que Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor e que Deus nos ama de uma maneira espetacular, top, a máxima. É o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que não se resume a um amor fraternal, não se resume a um amor filhos, não se resume a um amor eros, mas ele se resume a um amor top, um incondicional. É o amor completo, é o amor perfeito. Esse amor que nós precisamos entender. E eu queria te fazer refletir um pouquinho. Se eu e você não nos sentimos amados por Deus, nós não conseguimos obedecer o mandamento de amar o nosso irmão. Por quê? Porque no momento que nós não nos sentimos amados, nós temos dificuldade em refletir esse amor. Normalmente, pessoas que têm dificuldade em amar as pessoas, quando nós começamos a conversar, a gente percebe naturalmente que essas pessoas têm dificuldade em se sentir amada por Deus. Elas normalmente têm dificuldade em se perdoar, normalmente elas têm dificuldade em se relacionar com Deus por isso. Porque elas questionam, em algum momento da vida, elas questionam a soberania de Deus num evento, numa adversidade, numa tragédia. A soberania de Deus era sempre questionada. Por que Deus não interviu e não mudou tudo? Por quê? Como entender que uma pessoa que perde um filho vai entender isso como algo sobrenatural,
que Deus não podia intervir e fazer com que aquela criança estivesse ali. Ou como entender que aquele que não quer ter filho tem vários filhos. Como entender isso? Mas isso não se vai, a gente não pode se perder nesse conceito de soberania, porque ele está junto com a justiça. E esse amor, ele age também junto com essa soberania, junto com a justiça, e ele é imutável. Eu entendendo que esse amor, ele é imutável, eu sei que ele nunca vai variar. Eu sei que Deus nunca vai deixar de me amar. Eu sei que no meu pior momento, quando eu estiver, Deus não vai compactuar com o pecado, mas ele ama o pecador. O desejo dele é que o pecador se arrependa. O desejo dele é que o pecador mude de vida. O desejo dele é que o pecador se volte para ele, através desse amor, porque é esse amor que nos atrai. É o amor de Deus que nos atrai. E muitas vezes, quando a gente não consegue entender esse amor, a gente se perde em cima da soberania de achar que coisas que aconteceram, dificuldades que a gente tem com os nossos pais, são refletidas também quando a gente não se sente amado pelos pais, quando a gente vem de uma família muito grande, onde a mãe ela tinha vários filhos e ela tinha que se dividir. E às vezes você ficou ali no filho do meio, né? Normalmente o filho maior teve a primeira parte do amor, e o filho menor, por ser mais sensível, por ser o menorzinho, ele teve, né, uma atenção maior. E aí, naquele meio, a pessoa ela acaba não se sentindo exclusiva, ela acaba não se sentindo tão amada quanto os outros dois. E eu quero te dizer assim, o conceito de Deus com o amor, ele é completo, ele é top, ele é o máximo. E ele não varia. Como? Eu queria te levar a refletir nessa aula, a você flutuar sobre esses 5 atributos, a avaliar que coisas na vida te fizeram, às vezes, não entender muito bem esse conceito da soberania, esse conceito da bondade, o conceito da justiça, o conceito da imutabilidade de Deus. Muitas vezes você até ensinou outras pessoas, até quando você foi falar de Jesus, que Jesus já te ama, que Jesus morreu por você, às vezes no evangelismo você está falando assim. Mas esse amor não consegue entrar no seu coração em algumas circunstâncias. Às vezes você guardou durante determinado tempo algumas perguntas, algumas incógnitas que ficaram no seu coração, onde buscando assim, onde está esse amor? Por que esse amor não me alcançou dessa maneira? Por que tinha que acontecer determinadas coisas? E isso o inimigo tenta tirar e tenta variar todos esses conceitos aqui acima. Tanto a imutabilidade de Deus, ele coloca muitas vezes, por que esse amor não te alcança? Ou seja, então Deus não te ama tanto assim. E quantas vezes pessoas estão dentro da igreja se sentindo rejeitadas até por Deus? Quantas vezes pessoas se equiparam às outras, elas se comparam e olham o irmão sendo abençoado e ganhando algo. E aí, ou seja, Deus ama mais aquele irmão do que a mim. Por que o irmão tem uma casa própria e eu moro de aluguel? Por que o irmão tem um carro zero e eu ando com um carro mais velho? Por que o irmão tem uma família abençoada e a minha família parece ser tão distorcida? Por que muitas vezes esse conceito de amor, ele é totalmente colocado em xeque no momento que eu não acredito na imutabilidade de Deus? Esse conceito de amor, ele começa a ser colocado em xeque quando eu não vejo essa justiça de Deus com todo mundo. Eu começo a falar, Deus, mas por que não é justo que aquele irmão tenha algo e eu não tenho? Por que aquele irmão está sendo próspero agora, nesse momento, e eu não estou sendo? Eu passei por um período da minha vida que eu sabia que eu não podia ter um carro com um documento na mão. E eu simplesmente, a primeira coisa que acontecia comigo era não ir para a igreja, porque domingo eu tinha que passear, porque isso era o meu conceito. Era um conceito meu no início da minha caminhada. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar ou com um carro com um documento vencido, sem ter condições de pagar, ou simplesmente não tinha carro. Mas aí eu tinha que olhar para as pessoas e ter que achar que Deus tinha que me amar daquele jeito, tinha que colocar. Não, era um tempo que eu entendi como sendo um ajuste. Era uma situação que acontecia comigo para ser ajustado. E aí, quando eu comecei a entender que eu tinha que estar na igreja, que eu tinha que... Domingo era um dia que eu me dedicava para o Senhor, as coisas começaram a mudar. E aí o meu carro começou a estar certinho, começou a ficar arrumadinho. Não que eu desejava andar com o carro errado, nada disso. Não estou entrando nesse conceito. Não quero que você vá por essa vereda. Eu estou dizendo assim que várias situações, não que Deus também apoiava isso, não que Deus desejava, não foi Deus que criou isso. Não, simplesmente
eu vejo que ele agia de uma maneira a extrair algo bom desse momento. E falava assim, era melhor de repente ele me deixar em casa, sem ter condições de passear, e eu ia para a igreja como? De ônibus. Ou eu não tinha como ir, às vezes, para ir para a igreja tão longe, eu ia para a igreja às vezes perto de casa. Então, isso é bem variável. Agora, o que eu quero te dizer assim, o que eu quero te desafiar a pensar um pouquinho. A justiça de Deus, ela segue o entendimento humano. A imutabilidade de Deus, ela vai caminhar junto com essa justiça. Então, assim, ele vai ser justo o tempo todo. Quando eu falo dele ser justo o tempo todo, você pode ter certeza. A comparação, ela vem muitas vezes por um conceito de injustiça. Quando eu me comparo, quando eu me coloco me comparando com alguém, e eu ainda não sei entender quem eu sou. Quando eu entendo que eu sou um filho, que eu sou amado pelo meu pai e que meu pai é bom o tempo todo, eu começo a entender que o meu pai me ama e ele ama igualzinho, ele ama top, ele ama no máximo, entenda isso, ele ama o máximo, ele ama o meu irmão também. Então, quando você olhar para a sua direita e para a sua esquerda na sua igreja, quando essa quarentena passar, olhe para os seus irmãos e saiba que Deus ama a todos de forma máxima. Deus ama o seu pastor, a sua pastora de forma máxima. Deus não ama o seu pastor ou a sua pastora menos do que te ama. Deus não ama o ministro do louvor, porque ele toca no louvor, então ele ama mais. Eu como não trabalho na igreja, eu como não faço nada na igreja, então Deus me ama menos. Não existe isso. Deus ama todos. Todos são seus filhos. Todos são amados por ele. Então, quando você chegar na sua igreja, você entender que aquele seu irmão que está à sua direita, o irmão que está à sua esquerda, que ele é amado tanto quanto você, você vai entender que o que o teu pai deseja fazer é sempre o melhor para você. Que o teu pai, ele vai estar sempre sendo bondoso com você. Então, todas as formas, você pode ter certeza disso, todas as formas, ele vai ser justo com você sendo bom. Em todos os momentos ele vai extrair o melhor para a sua vida. Em todos os momentos ele vai estar sempre usando o amor dele, mas usando a justiça dele, usando a soberania dele a seu favor. Então, em todos os momentos, tenta sempre extrair aquilo que é o melhor de Deus. Nunca, nunca deixe que o inimigo coloque qualquer variação em Deus, qualquer tipo de mais ou menos intensidade do amor de Deus, qualquer tipo de variação de mais ou menos bondade de Deus para a sua vida. Deus é bom o tempo todo e Deus te ama o tempo todo. E Ele te ama da melhor maneira sempre. Ele te ama. Ele simplesmente, só você fala assim, Ele me ama. Vamos lá. Agora, pra gente, você que assistiu a aula até agora, até o final, eu quero te desafiar a escolher 2 desses atributos e interligar os 2. Você pode até usar a referência bíblica que eu já citei, mas se você quiser usar alguma outra também, você pode citar. E interligar esses 2 atributos. E fazer um comentário rápido, de 1 a 2 linhas, não precisa de muita coisa, sobre qual desses atributos que mais fala com você, que mais mexe com você, que estabelece mais afinidade com você. Fique à vontade, não precisa ser tendencioso, porque eu tenho que falar de amor, porque eu tenho que falar de bondade. Não, você pode falar de 2 atributos que mais falam com você. Mais atributos, de repente, um atributo que mais Deus te tratou no momento, que mais Deus conseguiu te elucidar, te esclarecer alguma coisa. E você manda para mim no privado, ok? Você pode mandar no privado 2 atributos desse aqui com um comentário rápido. Que Deus te abençoe.